Agora, esses versos, nós vamos ver sobre o relacionamento entre irmãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, nos dê graça para assimilar a sua palavra e aplicá-la no nosso viver. Querido Pai Celestial, te bendizemos pela oportunidade, uma vez mais renovada, nós de estarmos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra fiel, inerrante e tão necessária para nosso viver. Ó Deus, pedimos que o Senhor envie a Sua Palavra poderosamente aos nossos corações, de modo, Senhor, que sejamos corrigidos, ensinados, admoestados, Senhor, ó Deus, de modo a que sejamos, ó Deus, aperfeiçoados pela Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer essa leitura, então, do verso 8 ao 12. Diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. E finalmente sejam todos de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, irmãos, essa última sessão termina com essas instruções para nós, essas instruções sobre o nosso relacionamento uns com os outros, no âmbito da comunhão da igreja. Quando aqui Pedro fala, sede todos de um mesmo sentimento, amando os irmãos, ele está se dirigindo àqueles peregrinos dispersos que nós vimos no capítulo 1. Então é uma palavra dirigida aos crentes e ao relacionamento entre os crentes. Obviamente que de alguma forma ele vai tocar também no relacionamento com os de fora, porque ele fala que nós devemos buscar a paz com todos, buscar a paz e segui-la. Ele também fala sobre não pagar mal com mal ou injúria com injúria. Isso parece dizer respeito mais aos de fora, porque não é normal que os de dentro falem mal uns dos outros, ou que injuriem uns aos outros. Então, essa palavra é maiormente para os da comunidade dos crentes. Amém? Amém, irmãos? Amém. Estão dormindo ainda? Então, irmãos, ele começa dizendo assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Sede todos de um mesmo sentimento. O que ele quer dizer com ser todos de um mesmo sentimento? Alguma versão pode trazer um pouco diferente, talvez a RA diga pense em uma mesma coisa, talvez seja esse o sentido, o pensamento. Igual ânimo, tenham todos igual ânimo. Mas aqui o sentido da palavra, ter o mesmo sentimento, significa
pensar em harmonia ou compartilhar do mesmo pensamento ou do mesmo sentimento. Em suma, irmãos, é ter unidade no Espírito. Ter o mesmo sentimento equivale a termos uma unidade no Espírito. Por que eu quero enfatizar essa questão do Espírito? Nós não podemos jamais, irmãos, achar que ter o mesmo sentimento significa concordar em tudo, em todos os aspectos da vida. Não é esse o sentido. Ter o mesmo sentimento não significa nós sermos iguais em tudo. Há uma tendência muito forte do homem, do ser humano, desde sempre, de querer uniformizar tudo. Então, unidade não é o mesmo que uniformidade. Termos o mesmo sentimento, nós termos um espírito, e não termos uma uniformidade de costumes, de pensamentos, de coisas exteriores. Nós vemos que em Babel, o sentimento era um sentimento de uniformidade e não de unidade. Eles disseram assim: façamos uma torre cujo cume toque aos céus, façamos tijolos, queimemos bem, edifiquemos para nós uma torre cujo cume toque os céus, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Está lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 9, acho que é capítulo 9 de Gênesis. Então nós vemos ali em Babel a tentativa do homem de se manter junto com uma uniformidade exterior. Aí o Senhor vem, os irmãos conhecem o texto, ele vem e diz que os homens são de uma mesma língua. Vamos conferir o texto. Gênesis 11. Gênesis 11, verso 6, o verso que eu citei agora. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não há restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Então nós vemos que há no coração do homem uma intenção de estarem unidos por aquilo que é exterior, por aquilo que é, para aquilo que diz respeito às coisas exteriores, aquilo que é de costumes, aquilo que é aparente, aquilo que pode ser visto e percebido exteriormente. Mas a preocupação aqui de Pedro, irmãos, é que os irmãos tenham o mesmo sentido, o mesmo pensamento, mas naquilo que é essencial, não naquilo que é exterior. Há uma frase que é atribuída a Agostinho, que diz assim: naquilo que é essencial,
essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E sobre todas as coisas, o amor. Então, obviamente que a unidade pretendida, a unidade de pensamento, ou a unidade de sentimento, como diz aqui na minha tradução, é uma unidade espiritual, naquilo que é essencial e não naquilo que é periférico, naquilo que é aparente, naquilo que nós temos liberdade. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, traduzida na minha versão como mesmo sentimento, ela significa, entre outras coisas, ter entendimento, ou ser sábio, ou sentir, ou pensar, ou ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. Preste atenção nesse significado aqui, dessa palavra, ter o mesmo, dessa expressão, ter o mesmo sentido. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. A mesma palavra, mesma expressão. Vamos ler o verso 1 também, Filipenses 4, 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Essa palavra aqui é a mesma lá de Pedro. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha, irmão, sem sombra de dúvida, Sintique e Evódia eram irmãs em Cristo. E não apenas irmãs, eram irmãs e cooperadoras do apóstolo Paulo. Mas parece que as coisas não estavam muito bem entre elas. Tanto que o apóstolo, ele faz um rogo, um pedido muito solene, para que elas sintam o mesmo no Senhor. Será que aqui, o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui aos Filipenses, será que ele está dizendo para que elas concordem em tudo, pensem a mesma coisa, tenham os mesmos hábitos, os mesmos costumes? Será que é esse o sentido? Obviamente que não, irmãos. Ele diz que elas devem pensar concordemente no Senhor. Ou seja, é aquilo que diz respeito à fé em Deus, aquilo que diz respeito ao serviço ao Senhor, não coisas exteriores. É próprio do homem se aferrar em coisas exteriores e buscar essa unidade de pensamento exterior, baseada em opiniões. Irmãos, as opiniões nos dividem. Amém? Nós, para sermos um, nós não precisamos ter a mesma opinião sobre todas as coisas. Mas nós não podemos divergir naquilo que é central nas Escrituras. Aquilo que é doutrina, aquilo que é mandamento de Deus, nós devemos ser firmes e não negociar nenhum milímetro. Mas naquilo que não é essencial, naquilo que não há clareza nas Escrituras, nós nos detemos nos princípios. Porque veja, a palavra de Deus é um livro de princípios. A palavra de Deus é um livro que foi começado a ser escrito há mais de 4.000 anos atrás. Ela cobre um período de mais de 2.000 anos para ser escrita. Só que ela ainda
ainda é vigente, a palavra de Deus ainda é vigente, ainda ela está em voga. Então, como que nós podemos nos aferrar em coisas periféricas e nos esquecer daquilo que é essencial? Para que a Bíblia funcione hoje para nós, nós devemos nos deter naquilo que é essencial, naquilo que é princípio, especialmente no que diz respeito à nossa vida cotidiana. Nós vamos ver aqui que Pedro, nesse texto aqui, 1 Pedro 3, 8 a 12, ele vai falar de coisas que dizem respeito à nossa vida cotidiana, a nossa vida nessa terra, e de bênçãos que Deus prometeu para nós. Está até aqui. O relacionamento entre irmãos e as bênçãos decorrentes do comportamento justo. Então, nosso comportamento importa, a maneira como nós tratamos nossos irmãos importa, a maneira como nós convivemos importa. E para que nós tenhamos um convívio harmonioso, que dê testemunho do amor de Deus, nós precisamos saber quais são os limites desta liberdade que nós temos de pensar ou de nos comportar na comunidade cristã, na igreja. Quais são os limites? Nós somos muito tendentes, irmãos. Isso é desde sempre, desde que o homem é homem, de nós impormos coisas que não estão escritas nas Escrituras. Por isso o rogo do apóstolo, e aqui por isso as palavras de Pedro: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. Compassivos é você ter empatia pelo outro, você sentir a dor do outro, compreender o outro. Então, embora, irmãos, este objetivo seja pouco alcançado nas igrejas, mesmo assim, ele é o objetivo que nós devemos perseguir, ainda que seja pouco alcançado. Infelizmente, os homens se aferram muito mais a costumes do que aos princípios das Escrituras. É daí que surgem as seitas, é daí que surgem as heresias, quando as pessoas se aferram muito mais aos assuntos periféricos do que aos princípios das Escrituras. Vocês vão ver, por exemplo, determinados segmentos de religiões, ou de mesmo entre os cristãos, você vê a postura da pessoa, você sabe a qual denominação ela pertence. O uso de certos adornos, ou de determinados tipos de vestimentas, ou de determinados dias de reunião. Me reúno no sábado apenas. Então, provavelmente é de alguma orientação sabatista aí, adventista, ou alguma similar. As mulheres não podem usar calça comprida. Então, eles são de algum ramo, possivelmente pentecostal, mais ortodoxo. Não é assim? O exterior separa essas pessoas. O exterior segmenta elas. Irmãos, isso está muito longe. Isso é o contrário do que o Senhor determinou. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A pretexto de termos unidade, nós vamos uniformizar os costumes. Isso é um perigo terrível na igreja. Nós precisamos sempre lembrar que a unidade de espírito, o pensar em harmonia, o ter um mesmo sentimento, não significa unidade de costumes
ou unidade de entendimentos particulares. Não é isso. Definitivamente não é isso. Nós precisamos sempre pensar, irmãos, biblicamente. Como eu disse, a palavra de Deus é feita de princípios. E os princípios de Deus que Ele estabeleceu e nos deu na sua palavra, eles são úteis, eles servem para todas as eras. Amém? Olha, quais são os efeitos que acontecem no relacionamento entre os irmãos quando nós nos apegamos a aspectos particulares ou a coisas não essenciais ou a coisas que não estão claras nas Escrituras? Qual que é o efeito disso na comunhão? O efeito disso é julgamento uns dos outros, censura uns dos outros, orgulho espiritual. Todo legalista, ele é um orgulhoso. Nós vemos isso, a tipificação do legalismo nos fariseus. Os fariseus, eles não tiravam os seus mandamentos, aqueles que o Senhor Jesus chamou de fardos pesados que vocês atam nos ombros dos homens e nem com um dedo querem removê-lo. Da onde que eles tiravam esses mandamentos que eram fardos pesados, que eram colocados sobre os homens? Da onde eles tiravam isso? Será que eles inventavam? Não, isso derivava de interpretação dos mandamentos que são claros. Parece que eles inventaram outros 700 derivados daqueles mandamentos que, em suma, são 10. Mas tem alguns outros que são de caráter cerimonial também, que graças a Deus foram revogados em Cristo. Obviamente que o espírito da lei, os 10 mandamentos, permanecem. Mas aquelas interpretações, nem no Velho Testamento era vontade de Deus. Né? O Senhor Jesus censurou eles, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endo e o cominho, e vos esqueceis do principal da lei, ou seja, do espírito da lei, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Ele diz: vocês devem praticar essas coisas, fazer essas coisas e não omitir as outras. Mateus 23, 23. Então, irmãos, nós devemos nunca, a pretexto de querer ser mais santo do que os outros, fazer desdobramentos do mandamento de Deus e impor isso aos outros. Porque se você faz isso, veja, é muito mais fácil você ser exteriormente santo do que interiormente. Obviamente que a santidade interior é manifesta para fora. Mas veja, quanto prejuízo na consciência das pessoas são causados por conta desse tipo de comportamento. Então a Bíblia é feita de princípios, e nós nos devemos dos princípios. O que está claramente estabelecido, nós não devemos divergir, mas aquilo que não está claro, nós temos liberdade. Hoje em dia, irmãos, há um apelo muito forte para as coisas exteriores entre os crentes, e eu quero guardar a igreja dessas coisas. Muitas coisas que não são intrinsecamente pecado, ou que não são intrinsecamente espirituais, elas são revestidas de uma aura de espiritualidade, e isso acarreta em legalismo, em morte. Coisas que nos tempos do
Senhor, Ele já havia dito que não são importantes. Hoje, virou lei entre alguns crentes. Por exemplo, a questão dietética. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 6, que os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. E o que vai acontecer com ambos? Ambos perecerão. Agora, irmãos, a coisa ficou complexa demais. Há muita informação que as pessoas estão pegando essas informações e transformando elas em leis espirituais, ainda que não declaradamente, mas esse é o efeito que causa nos crentes. O Senhor Jesus falou assim: olha, vamos ver aqui, Marcos, capítulo 7. Lembre-se que nós estamos tratando do apelo do apóstolo Pedro, pedindo que os irmãos tenham o mesmo sentimento. Nós estamos vendo o que é ter o mesmo sentimento, o que é pensar a mesma coisa, o que é ser concordes. Não é uniformidade de prática, nem uniformidade de pensamento natural. Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Hipócritas. Este foi o termo que o Senhor usou contra eles. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é um diagnóstico do legalista. Exteriormente ele parece honrar a Deus com as suas práticas, mas o seu coração está longe do Senhor. Ele se importa mais em parecer santo do que em ser santo. Em vão, porém, me honram. O Senhor não recebe essa honra. Esse zelo religioso, esse zelo legalista, Deus não recebe. Ele tem nojo disso. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eles, está vendo, irmãos? Assim é o legalismo. Ele não se conforma em ter a sua prática legalista. Ele precisa impor aos outros. Ele precisa ensinar para os outros. E se os outros não observam, ele vai lá e censura. Olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Por que eles não andam segundo a tradição dos antigos? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Está vendo? Despreza o princípio e retém a tradição. Isso é legalismo.
como lavar jarros e copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Não importa guardar a tradição. O mandamento foi esquecido. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que me poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Isso aqui é uma malandragem do judeu, né? Ele dizia que o que ele tinha era voto de corbã, ou seja, ele tinha dedicado ao Senhor, então ele não podia assistir os seus pais. Na verdade, ele não fazia nenhuma coisa nem outra, ele ficava com dinheiro para si mesmo. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Amém? Verso 19: porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto. Tem gente preocupada demais com o esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, etc, etc. Ou seja, os pecados. O Senhor está preocupado com o que sai, com a questão do coração, não aquilo que entra pela boca e sai no esgoto. Amém, irmãos? Amém. Então não nos preocupemos, não nos detemos, não devemos nos deter com aquilo que é periférico. Há muitas outras coisas que hoje são tidas como quase que uma religião dos crentes, que na verdade não são. Uma coisa que hoje você só se fala nisso: homeschooling. Parece que isso a redenção dos nossos filhos depende do homeschooling. E muitas outras coisas, irmãos. Alimentação. E muitas outras coisas que são de caráter natural, que podem até ser boas. Por exemplo, lavar as mãos antes das refeições já era um hábito bom na Palestina, no primeiro século. O problema é quando aquilo se torna sinônimo de espiritualidade. Esse é o problema. Muitas coisas, então, irmãos, nós temos que ter cuidado, que podem ser coisas boas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, mesmo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então vamos avançar, irmãos, para aquilo que é fundamental, e não ficar presos com coisas periféricas. Amém, irmãos? Esse é o caminho para a unidade. Aí ele segue dizendo assim: sendo compassivos, como eu falei, ser compassivo é ser simpático com os outros, é se condoer, ter compaixão. Olha, o legalista não tem compaixão de ninguém. Não é assim? O legalista não tem compaixão. Ele não quer saber da história. Ele não quer saber se o cara não lavou a mão porque ele não tinha um
um jarro de água limpa para lavar. O que importa é que ele não observou a tradição. Por isso ele é um pecador, ele deve ser excomungado, deve ser expulso da comunidade, porque ele não observou a tradição. Não há como ser legalista e ser compassivo. São coisas excludentes. Amém? Nós precisamos, irmãos, ser compassivos. Procurar entender a história uns dos outros. E não sair aplicando a lei friamente, conforme a nossa interpretação particular. Nós devemos amar os irmãos. Ele diz aqui, tende o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Parece que nós somos compassivos amando os irmãos. Parece que a construção da frase parece indicar isso. Sem amor uns pelos outros, não há como ser compassivo, mas nós seremos rigorosos, exigentes, imporemos fardos pesados sobre os irmãos. Aqui ele diz assim, entranhavelmente misericordiosos. Parece que isso aqui é um superlativo do compassivo. É ser compassivo ao extremo. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Afável é ser amigável, ser bom, ser gentil. A Bíblia diz que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Então, irmãos, se você vê o seu irmão com um comportamento que ele precisa ser ajudado, seja afável na fala com ele. Assim você vai ganhar o seu irmão. Amém? Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então aqui vai mostrar aqui algumas ações que o Senhor espera que tenhamos. São ações, são procedimentos de alguém que confia que Deus cuidará de si, como nós tratamos quando nós vimos aqui o capítulo 2 no relacionamento entre servos e senhores, ou entre subalternos e chefes. Nós vimos isso. Quando nós confiamos que Deus está cuidando de nós, que não há nada que esteja alheio ou esteja fora do olhar do Senhor, nós nos confiamos ao Senhor e seguimos o exemplo de Cristo. Veja, irmãos, muitos desses leitores sofriam oposição. Aliás, todos eles, nós vimos que a condição deles era de estrangeiros dispersos, eram apátridas, pessoas sofridas, mas eles se consolavam e seguiam na fé, observando o exemplo de Cristo. Que nós não sejamos contados entre aqueles que injuriam, ferem, perseguem, oprimem os próprios irmãos. Nós não sejamos esses. Aqui ele fala, não tornando injúria por injúria. Injúria é essencialmente aquela ofensa verbal, é o falar mal de alguém. Nós não devemos falar mal de alguém. E o legalismo é um caminho para você falar mal, para você censurar aquele que não te acompanha no pensamento dele. Não retribuir o mal, mas seguir o exemplo de Cristo. O que Jesus fazia quando lhe injuriava? Se entregava nas mãos do
Pai. Assim Jesus procedia. Esses dias eu vi uma entrevista com um homem chamado Abdallah Qassem, um libanês convertido, se tornou missionário e pastor. Ele falou que na impiedade dele, ele era bandido ali na região da tríplice fronteira, ali em Foz do Iguaçu, mas ele atuava mais no Paraguai. Ele era drogado, pertencia a uma quadrilha, praticava assaltos, e numa das bagunças dele lá, ele acabou ferindo com a faca um homem. E anos depois ele se encontrou anos depois ele se converteu e o Espírito Santo o convenceu de que ele devia procurar todas as pessoas que ele tinha roubado, que ele conhecesse, que ele soubesse onde estava, e pedir perdão. E entre eles ele foi pedir perdão para esse menino que ele tinha esfaqueado, que era um jovem na época, bem mais jovem do que ele. E ele precisou perseguir esse camarada correndo porque o cara corria dele. E ele queria pedir perdão. Ele alcançou esse homem e pediu perdão, e esse homem não entendeu muito bem, só queria se livrar dele, ali, fugir dele. Mas ele encontrou depois de algum tempo, num restaurante, o irmão mais velho deste rapaz que ele havia esfaqueado. E ele foi falar com esse homem no restaurante e disse que havia se convertido e que pedia perdão, que ele era um novo homem. Aí esse irmão que tinha sido ferido não acreditou nele e começou a escarnecer da fé cristã, dizendo que não acreditava naquilo. E disse assim para ele: então, se eu te der um tapa na cara, você vai dar a outra face? Porque na nossa lei toda agressão deve ser retribuída. Ele disse que sim. E o camarada disse que deu um tapa que jogou ele longe da cadeira. E na hora ele pensou em desistir da fé, em abandonar tudo e acabar com a vida daquele homem. Mas o Espírito Santo o pôs de pé e o levou de volta diante daquele homem que havia ferido a sua face. E o homem desferiu outro golpe contra ele. Aí se separaram ali no restaurante, ele saiu, e algum tempo depois ele recebeu uma ligação daquele homem que havia batido no rosto dele, pedindo que ele fosse até o escritório dele. E ele contou para o pastor dele, dizendo assim: acho que aquele homem vai me matar. E o pastor falou assim: não, você tem que ir lá, você tem que ir, mesmo que ele te mate. E ele foi, e aquele homem queria entregar a vida dele ao Senhor, se converteu. Aquele que ele havia ferido não se converteu, mas o irmão dele sim. Então, irmãos, funciona. Está escrito: não pagar injúria por injúria ou mal por mal. Nós devemos imitar o nosso Senhor, mesmo naquilo que realmente pareça estar fora da nossa condição de cumprir. Aquilo que está claro nas Escrituras, nós devemos obedecer. Devemos imitar a bondade de Deus, até mesmo com os pecadores. Por isso que eu falei que isso aqui é um mandamento para os irmãos, mas esse comportamento excede a comunidade dos irmãos. Nós devemos também agir dessa forma com os de fora. Para que fim? Para que eles sejam convertidos. Romanos capítulo 2 diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então a bondade de Deus manifesta em nossas vidas também pode conduzir pecadores ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, a bondade de Deus manifesta através de nós também é um instrumento
de levar homens ao arrependimento. E ele segue dizendo: porque para isto fostes chamados. Então veja, você não deve esperar sorte diferente na sua vida. Você foi chamado para isso. Para não pagar mal com mal, para não pagar injúria por injúria, para amar os irmãos, para ser entranhavelmente misericordioso, para ser compassivo, para ter o mesmo sentimento. Para essas coisas nós fomos chamados. Amém? Seguindo aqui. Depois ele diz assim: para que por herança alcanceis a bênção. Aí depois aqui no verso 10 ao 12, ele vai citar o Salmo 34. Pedro cita o Salmo 34. Então ele diz assim: nós somos chamados para essas coisas que eu citei agora, para que por herança alcanceis a bênção. Irmãos, será que essas bênçãos estão reservadas somente para o dia eterno? Hã? Parece que Pedro, irmãos, ele tinha um grande interesse em bênçãos já no tempo presente, né? Veja lá em Marcos capítulo 10, o que ele diz, né? Depois que o Senhor apresenta ali aquela explanação sobre o mancebo rico, Pedro pergunta: quanto a nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Será que ele estava interessado só no porvir? Hã? Marcos capítulo 10, verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ele está meio requerendo do Senhor ali alguma bênção do tempo presente. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então nós vemos que há, irmãos, um aspecto da bênção de Deus que é um aspecto presente e um aspecto futuro. Nós não podemos ignorar isso, achar que a nossa vida aqui não tem bênçãos de Deus, é só sofrimento. Mas sim, no céu nós seremos recompensados e teremos alegria e gozo eternos. Será que Deus não prometeu nada para nós? Aqui o Senhor Jesus fala de maneira muito clara que aqueles que tenham deixado essas coisas por amor dele e do Evangelho, recebam 100 vezes mais já neste tempo, mas com perseguições. Ou seja, é para você não se acostumar com isso aqui, por mais que você seja abençoado. Esse não é o nosso destino final. E no século futuro, ou no mundo vindouro, a vida eterna. Voltando aqui em Pedro. Então Pedro aqui está dizendo que nós alcançaremos uma bênção. E aqui na sua epístola, Pedro também fala que tem dois aspectos da herança: a presente, o desfrute presente de bênçãos de Deus, e também da futura. Como nós queremos aqui,
as bênçãos decorrentes do comportamento justo. Tem bênçãos para essa vida, irmãos. Tem promessas de Deus para essa vida. Se você seguir os princípios da palavra de Deus, Ele promete bênçãos para você. Sofrimento nenhum, a não ser aquele que Deus te leva a passar, o sofrimento justo, ele não tem nenhum poder redentivo. Poder redentivo nem o que Deus te leva a passar. Mas ele pode ser galardoado se você sofre por amor de Cristo. Mas redenção nenhuma. Redenção é só pela fé em Cristo. É pela graça, mediante a fé. Então veja aí, voltando em 1 Pedro, para nós encerrarmos aqui essa última parte. Herança. Veja, 1 Pedro 1,4. Aqui nós lemos em 3,9, que nós somos chamados para praticar essas coisas, para termos o mesmo sentimento, para sermos compassivos, para amar os irmãos, para sermos misericordiosos, para não pagar mal com mal. Nós somos chamados para essas coisas e por causa dessas coisas, por observar essas coisas, nós alcançaremos a bênção. Então tem dois tipos de bênção: a bênção eterna, a bênção espiritual a ser gozada nos céus. 1 Pedro 1,4: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Essa é uma herança para ser usufruída nos céus. Mas nós temos aqui herança, nós temos aqui bênçãos reservadas para esse tempo presente, que o Senhor também nos promete. E que Pedro, nós vimos que Pedro ele está sempre interessado numa bênção. Ele inquiriu o Senhor até ousadamente: nós te seguimos, que receberemos. Aqui, irmãos, aqui mesmo em 1 Pedro, há muitas bênçãos prometidas para aqueles que cumprem essas coisas, que têm esse comportamento justo. Muitas bênçãos. Nós vemos aqui mesmo no capítulo 1 que quando nós amamos o Senhor, versículo 8, 1 Pedro 1,8, que quando nós amamos o Senhor, nós desfrutamos de alegria. Olha, obviamente que as bênçãos do Velho Testamento, elas eram, na sua maior parte, bênçãos materiais, não é mesmo? Riquezas, prosperidade, vitória sobre os seus inimigos. Não era assim as bênçãos do Velho Testamento? Que muitos hoje pegam, malandramente e falam: bom, Deus me colocou por cabeça, não por cauda. Tudo que pôr a planta do meu pé será meu. Aí o cara vai lá na BMW e põe o pé na BMW. É assim, irmãos? As bênçãos para este tempo presente, elas são, na sua maior parte, bênçãos espirituais, ainda que sejam reais e ainda que sejam para o desfrute neste tempo presente. Por exemplo, 1 Pedro 1,8: se nós amamos ao Senhor que nós não vemos, qual é o resultado disso? Alegria. Amém? No versículo 9, se nós temos fé, qual que é a descrição, aqui alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Salvação aqui, a salvação aqui da alma, ela diz respeito ao tempo presente. Lembra que nós já estudamos sobre isso?
salvação. A salvação do Espírito acontece quando nós cremos. A justificação. A salvação da nossa alma está sendo processada, que é a morte do nosso eu e a vida de Cristo sendo aumentada em nós. A nossa santificação e a redenção do nosso corpo, que está reservada para o dia final. Os 3 termos da salvação. Então, se nós temos fé hoje, nós alcançamos a salvação da nossa alma. É uma bênção presente. No versículo 17, aqui fala: se você anda em temor, qual que é o resultado disso? Você se livra da disciplina paternal de Deus. É bênção. Ou quem que gosta de levar uma coça de vara? É uma bênção você temer a Deus e hoje desfrutar da aprovação de Deus e não da correção de Deus. E muitas outras coisas aqui, irmãos. Por exemplo, uma bênção espiritual que nós consideramos quando nós falamos sobre a questão da mulher no casamento, no capítulo 3, versos 1 a 7. A mulher que tem uma vida casta e em temor, aquela que teme a Deus, qual que é a bênção que ela recebe nessa vida? Conversão do marido. É uma bênção presente. Amém? Então as mulheres que se submetem ao marido, que confiam em Deus, elas têm maridos ganhos para Cristo. E os homens? Qual que é a bênção prometida para os homens nesse tempo presente? Para os homens que vivem com suas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Qual que é a bênção que ele escolhe? Orações não impedidas. Veja, irmãos, quantas bênçãos de Deus prometidas para nós, para este tempo presente, se nós, de fato, cumprimos aquilo para o qual fomos chamados. Para isto foste chamados, para que alcanceis a bênção por herança. Amém? Então, bênçãos que Deus nos prometeu. Verso 10: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Você quer amar a vida? Estas são as bênçãos, as formas de bênçãos prometidas aqui, que foram prometidas lá no Salmo 34 e repetidas aqui por Pedro. Amar a vida, isso é uma bênção. Dias bons, amém? Esses são bênçãos de Deus. Mais bênçãos de Deus para a sua vida, se você cumprir aquilo que o Senhor te determinou, ter esse comportamento justo no meio da irmandade. Verso 12: os olhos do Senhor serão sobre vocês. Amém. Verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mais uma bênção do Senhor. Outra bênção: os seus ouvidos atentos às suas orações. São as bênçãos que Deus reservou para aqueles que realmente cumprem este comportamento justo no meio da comunhão. Obviamente, irmãos, que essas bênçãos não incluem a ausência de oposição. Amém? Vamos lá, lemos lá em Marcos capítulo 10. Você vai receber 100 vezes tanto ainda nesse tempo com perseguições. Amém? Então, amar a vida
não é ter uma vida sem problemas. Porque aqui mesmo, no versículo 9, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a vida cristã pressupõe injúria, mal, perseguição. Então, não significa que nós não teremos dificuldades. Mesmo no Salmo 34, ele diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Não que ele não passe por aflições, mas o Senhor o livra nas aflições. Amém? Ele diz aqui também: refreie a sua língua do mal dos seus lábios, não falem engano. Irmãos, Tiago diz que se algum homem, algum ser humano, consegue refrear a sua língua, tal varão é perfeito. Tal homem é perfeito. Agora eu pergunto para vocês: há algum homem perfeito? Homem excluindo Jesus Cristo, que é Deus homem. Não há. Então todos nós temos problema com a língua. Não há quem não tenha. Nenhum sequer. Tiago capítulo 3. Eu estava pensando aqui antes de vir aqui compartilhar, estava na minha cadeira pensando. Todo pecado envolve a língua, ou na sua execução, ou no próprio pecado em si. Parece que não existe pecado em que a língua não esteja envolvida. De alguma maneira ela foi usada, ou para praticar o pecado em si, ou para maquinar, ou para manifestar o pecado no coração. De alguma maneira a miserável está ali fazendo o seu papel. Nenhum homem, verso 8, pode domar a língua. Então, se alguém está dizendo que domou a sua língua, ele já pecou com a sua língua mentindo. Porque está escrito que nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco uma fonte pode dar água salgada e doce. Então nós precisamos, irmãos, de estar realmente aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, né? E pedindo que o Espírito Santo nos ajude. Realmente, homem nenhum pode refrear a sua língua, mas graças a Deus, Deus pode. Amém? Amém? Homem não pode fazer essa obra. Ou seja, pela sua disciplina, você não consegue. Mas se você se humilhar, Deus pode refrear a sua língua. O Espírito Santo que habita em ti, se você der lugar para Ele, se você o buscar, Ele pode te dominar. Não só a língua, mas todo o seu ser. Todas as suas inclinações pecaminosas. Amém? Então, concluindo aqui, irmãos, nós devemos ver essa passagem. Primeiro, 1 Pedro 3, 8 a 12. Não como uma prova da salvação final pelas obras. Não. Nada disso. Mas nós vamos ver, é o que o texto está dizendo, que realmente Deus se importa com o nosso comportamento.
e Ele galardoa o comportamento justo, ainda neste tempo presente. Amém? Esses versos são dirigidos para nós, para os crentes, para aqueles que têm uma herança no céu, mas que também já desfrutam do antegozo dessa herança no tempo presente. Nessa forma aqui que nós vimos. Ter dias bons, amar a vida, as orações ouvidas pelo Senhor, os olhos do Senhor sobre nós, isso são bênçãos prometidas no tempo presente. Então sejamos cuidadosos, sejamos realmente observadores da palavra de Deus, tendo cuidado uns dos outros, amando os irmãos, tendo o mesmo sentimento, sabendo que para isso nós fomos chamados, conforme aqui o versículo 9. Amém, Senhor. Damos graças a Ti, Pai, pela Tua bondade para conosco, por ter nos dado a Tua palavra santa, ó Deus, inerrante, Senhor, útil, tão necessária para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos de fato esses que observam a Tua palavra. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de sermos presunçosos, livra-nos, Senhor, de atarmos, Senhor, carga sobre nossos irmãos, mas que sejamos compassivos, entranhavelmente misericordiosos, afáveis, amando-nos uns aos outros, sabendo, Senhor, sempre, nos lembrando sempre, que para isto nós fomos chamados. Pedimos em nome de Jesus.